Fala aí, torcedor do nosso canal, trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo para falar da vitória do Fluminense sobre o Juventude, 1-0, gol do Thiago Silva, o monstro. No fim da partida, praticamente ali no último minuto, Thiago Silva de voleio fez o gol da vitória do Fluminense tricolor rumo à Libertadores. Nesse momento, na classificação, o Fluminense tem 41 pontos e ocupa a 7ª colocação e entra de vez aí por uma vaga na Libertadores 2026. Vamos trazer aí o pós-jogo, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória importantíssima contra o Juventude, que estava comemorando até o ponto no finalzinho do jogo, né? Porque vinha até de uma derrota contra o time reserva do Palmeiras, o misto do Palmeiras, mas foi atropelado naquele jogo e estava tirando um pontinho do Fluminense no Maracanã. Gostou do jogo, Elton? Foi um jogo frio, mas um jogo onde o Fluminense foi melhor o tempo inteiro, Edu. É claro que a gente coloca, né, a questão da tabela do Campeonato Brasileiro, o desespero do Juventude. O Carpini montou um time de fato para jogar nas transições rápidas e aí deu a bola para o Fluminense. O Fluminense ainda tem essa herança, né, da posse da bola, de ser um time que constrói com a bola nos pés, e foi assim o tempo inteiro. Acho que o primeiro tempo até muita produtividade e pouca efetividade, né? Foram poucas finalizações na primeira etapa, mas no segundo tempo, com as pressões, as mudanças feitas pelo Zubeldia, né? Ele colocou o John Kennedy para dar um pouco mais de 1 contra 1 ali, abrir a defesa adversária. O Riquelme que entrou também para poder ajudar ali no lugar do Serna. O próprio Soteldo, né, que é o jogador que tenta buscar essa abertura de espaços, mas no fim das contas, quem acabou decidindo foi o Thiago Silva. Thiago Silva já tinha decidido um jogo para o Fluminense nessa temporada importantíssimo, né, nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, acabou fazendo aquele gol que classificou o Fluminense para as semifinais e agora conquista uma vitória importante. O Fluminense de novo, né, por conta do seu capitão. Foi um desempenho de imposição do Fluminense, muitas vezes até nervosismo para decidir o jogo. Os atacantes não foram tão bem assim, né, o Lima e o Cano ali jogando na frente, mas tem um cara lá atrás que defende muito bem, um dos melhores zagueiros do Brasil, um dos melhores zagueiros do mundo, né, da sua geração, e decide com esse gol. Realmente, Edu, não dá para dizer que é um gol esquisito, um gol acrobático. Foi um gol salvador, o gol do Thiago Silva, que dá 3 pontos ao Fluminense. Repito, 7ª posição, que nesse momento fleta com zona de classificação para Libertadores. Podemos ter sim um G7 no Campeonato Brasileiro, o Fluminense está ali coladinho nessa zona de classificação. Tava um clima estranho no Maracanã, esse gol mudou tudo, né? Trouxe alegria, o Fluminense chega a 41 pontos, tá a 2 de Bahia e Botafogo, os dois times que perderam na rodada, então tá ali na briga do G6. Vamos lá, partiu o Maracanã com o Cícero Melo, pouco mais de 15 mil torcedores apenas no Maracanã, o menor público nessa temporada do Fluminense como mandante, não é isso, Cícero? Como foi a reação aí depois do gol? Boa noite. Boa noite para você, pro Elton Serra e pro fã de esporte, especialmente o torcedor tricolor. Como você disse, não compareceu ao estádio. 15.639 torcedores presentes nessa situação do Fluminense, tentando uma vaga no G6, quem sabe mais à frente no G4. Era para ter aqui pelo menos 30 mil torcedores. E a torcida não veio. Foi um jogo horroroso, a verdade é essa, a gente tem que ser honesto. Foi um dos piores jogos que eu vi esse ano no Maracanã. Fluminense desordenado, não conseguia chegar com perigo ao gol do Juventude. Juventude até se animou, teve chances de ganhar o jogo, como uma bola na trave do Giovani aos 35 minutos do segundo tempo. E até merecia entrar essa bola, seria uma derrota cruel para o Fluminense numa rodada que tudo conspirou a favor, né? O Bahia perdeu, o São Paulo perdeu e o Fluminense então precisava ganhar, precisava dessa vitória. Fluminense que teve o Kevin Serna, que chegou
esta madrugada ao Rio de Janeiro, jogou pela Colômbia, aí 2 jogos nos Estados Unidos na data FIFA e mesmo assim começou jogando. Mas visivelmente estava sem condições de jogo, muito cansado, sem ritmo para poder encarou essa viagem longa e mais os 2 jogos pela Colômbia, que ele jogou as 2 partidas, então ele não tinha condições, certo seria deixar ele no banco de reservas. Primeiro tempo muito ruim e no segundo tempo o Fluminense teve o domínio do jogo na maior parte, mas sem eficiência. E aí, nesse último lance do jogo, como o Edu falou bem, poucas vezes a gente viu um árbitro marcar os 8 segundos de posse do goleiro, ele marcou um escanteio, muita gente na hora não entendeu, mas foi essa a marcação. E do escanteio acabou saindo o gol salvador do Thiago Silva. Marquei aqui, cronometrei, 52 minutos e 30 segundos. Quer dizer, eram 53 minutos com 8 de acréscimo, faltavam 30 segundos na hora do gol. O gol do Thiago Silva foi um gol importantíssimo do zagueiro que estava lá de centroavante ajudando o ataque. E um detalhe curioso, a bola foi para o meio de campo, não sei o que os jogadores do Juventude tanto reclamaram, o árbitro autorizou a saída de bola, os jogadores não quiseram dar a saída de bola. Não quiseram, simplesmente não queriam mais jogar. E aí o árbitro encerrou o jogo ali mesmo. A gente relembra então que agora o Fluminense, como o Elton já disse, manteve a 7ª posição, mas subiu para 41 pontos ganhos e fica ali tentando o G6, tentando o G4, muito próximo. E ainda tem um jogo atrasado, que é o jogo da 13ª rodada contra o Ceará. 12ª ou 13ª rodada contra o Ceará, o Fluminense vai jogar no Maracanã. O Fluminense jogou hoje o primeiro jogo de uma sequência de 4 jogos seguidos aqui no Maracanã. Este primeiro, o segundo vai ser o clássico contra o Vasco na segunda-feira, atenção, segunda-feira à noite, o jogo clássico contra o Vasco, o mando é do Vasco, mas o jogo vai ser no Maracanã. Depois o Fluminense joga contra o Internacional de Porto Alegre, finalmente esse jogo adiado contra a equipe do Ceará. Isso vale dizer que o Fluminense, que tem 64% de aproveitamento nos jogos no Maracanã, tem uma grande chance aí de, nesses 4 jogos, um já aconteceu, nos outros 3, quem sabe, terminar no G6, pelo menos, ou brigando pelo G4. Nós vamos agora sair daqui para acompanhar de perto ali tanto a coletiva do técnico Luiz Zubeldia, que em 5 jogos agora tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e também a zona mista. Vamos ver se o Thiago Silva, que fez esse gol salvador, fala com a imprensa. Voltamos aos estúdios com você, Bruno. Edu, grande abraço pro Elton também, pro Fã de Esporte. Valeu, Cícero. Daqui a pouco você volta, então, com o Zubeldia, com a palavra dos jogadores aí no Maracanã. Aos 52. Então, os jogadores reclamando não só da marcação, mas acho que também da extensão do jogo, né? O Fluminense consegue esse gol aos 52 do segundo tempo. Vamos lá, o Cícero citou números do Zubeldia na tela. Vamos lá, aqui neste Sport Center, pra gente continuar conversando sobre essa vitória. Aliás, que jogo que vem por aí, porque o Vasco também está numa subida, já está na 9ª colocação, apenas 5 pontos separam os rivais Fluminense e Vasco. Na segunda-feira esse jogo. E aí, vai engrenar? 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, aproveitamento de 66,7%. Foram 9 gols marcados e 4 sofridos. Mas a gente teve vaia, né, no final do primeiro tempo. A gente vai falar já com o Elton sobre isso também, mas a gente tem mais uma tela. Não é isso, seu Sandro Favarato, o homem que comanda esta nave espacial? Temos, né? São as estatísticas do jogo? Não. Temos o tabu quebrado, é o Fluminense contra o Juventude, isso. Nos últimos 6 jogos, olha, só dava Juventude ou empate. 2 vitórias, 3 empates, quase tivemos o 4º nesta noite de quinta-feira, mas no final, Thiago Silva decidindo. Enfim, uma vitória do Fluminense. A última vitória havia sido em 28 de setembro de 2022, então bota aí mais de 3 anos na conta. Tabu quebrado, portanto. Ô Elton, e que análise que dá para fazer do trabalho do Zubeldia, que parecia começar bem, aí perdeu o último jogo, agora consegue, com vaias, uma vitória no final da partida, como o Cícero definiu, um jogo fraco, né? Eu acho que o padrão do Zubeldia até agora é fazer a pontuação necessária para ficar tranquilo no campeonato e usar o mando de campo como esse trunfo, Edu. 3 jogos a gente viu aí na tela do Zubeldia,
as 3 vitórias no Maracanã, né? A vitória contra o Botafogo, um clássico onde o Fluminense se impôs e venceu por 2-0. E aí tem um padrão, né? O Fluminense passando aí com baliza 0, né? O time conseguindo sair de campo sem sofrer gols. Venceu o Atlético por 3-0 com muita autoridade e agora vence o Juventude por 1-0. Esse jogo contra o Juventude, para mim, o que jogou mais abaixo, né, em relação aos demais. E aí, claro que tem um jogo contra o Sport. A gente viu, né? Foram 4 gols sofridos. 2 contra o Sport, aquele jogo na Ilha do Retiro. O Fluminense não jogou bem, aquele jogo foi pior, acho que foi até pior do que o Mirassol, né? O Mirassol venceu por 2-1, mas o Fluminense não jogou bem contra o Sport. Então, tem oscilado nos resultados, mas tem um padrão de pelo menos jogar em casa e se impor. Foi o que aconteceu contra o Juventude, mesmo não jogando bem, mesmo tendo vaias do torcedor, e é natural que essas vaias aconteçam, porque o Fluminense já mostrou na temporada, né, um desempenho melhor do que tem mostrado. E o Mundial foi a grande referência para o torcedor, principalmente, né? Só que a volta do Mundial teve uma oscilação, teve um time que conseguiu se classificar para as quartas de final da Sul-Americana, mas foi com muita oscilação até ser eliminado pelo Lanús, e aí o Renato acabar deixando o cargo, né? Pedir demissão e dar lugar ao Zubeldia. Eu acho que nesse momento ele está buscando mais pontos para ter tranquilidade, Edu. É claro que as vaias, elas determinam um pouco a emoção do torcedor e a sensação que o torcedor tem do time dentro de campo. Mas talvez essa pontuação, esse 7º lugar, essa esperança de fazer uma semifinal de Copa do Brasil com autoridade contra o Vasco, tudo isso faça com que o Zubeldia tenha tranquilidade para a sequência da temporada. E vamos lá, né? Enfrenta o adversário da semifinal na próxima rodada, como o Cícero trouxe, né? E vai enfrentar o Vasco. Mas tem confrontos importantíssimos até a reta final do campeonato, porque enfrenta o Cruzeiro, tem uma sequência Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, né, na reta final. Tem um jogo contra o São Paulo também, que talvez possa ser um confronto direto ali por G6, G7, não sei. E na última rodada tem um confronto, hoje seria um confronto direto, né, contra o Bahia, que está à frente do Fluminense. Então, o Fluminense não tem uma tabela tão fácil até o fim do campeonato, por isso o desempenho ele precisa melhorar, pensando na reta final do campeonato, obviamente, e principalmente, né, pensando nas semifinais da Copa do Brasil. De novo, a gente viu ali o gol do Thiago Silva numa acrobacia interessante. Quando o cara é inteligente, ele acha soluções, né? E o Thiago Silva achou uma solução depois da jogada do Riquelme. A gente vendo os melhores momentos, né? Viu ali a bola do Giovani, teve o Mandaca atacando. O Juventude teve algumas chances, como a gente acompanhou ali nos melhores momentos. Thiago Silva acaba sendo o monstro, acaba sendo mais uma vez o salvador do Fluminense. Vamos dar uma olhada em números do Thiago nessa partida contra o Juventude. Ele fez o único gol no jogo, uma finalização, né? Então foi o cara, mas ele também venceu 3 duelos aéreos, como a gente vê, e teve 8 rebatidas. É um zagueiraço, né? E aí é isso, o Elton. É um cara que tá ali, dá proteção, ele orienta a equipe, é muito importante. E às vezes vai lá na frente. Antes do gol, ele também tinha mandado um chute a gol com perigo ali para a meta do Jandrei, Elton. É um jogador que eu acho que tem 41 anos de idade, mas tem um vigor físico de um jovem jogador, né? E é um jovem ser humano, mas pela questão do futebol, ele está muito mais para o fim da carreira, obviamente, do que para o ápice da sua carreira, questão física e técnica, mas mostra essa longevidade de um jogador que tem sido importante. Eu citei o jogo contra o Bahia, né, que foi o gol que ele marcou com a camisa do Fluminense. Já havia um tempo sem marcar, não marcava desde janeiro, tinha marcado no clássico contra o Vasco, que inclusive o Fluminense venceu, né, por 2-1, e tem sido um cara importantíssimo nesse desempenho defensivo do Fluminense, antes até do Zubeldia, né? Foi importante no jogo contra o Bahia, como eu falei, defensivamente também. Cresceu demais nos últimos jogos, porque ele fez um bom jogo contra o Botafogo. Foi muito bem também contra o Atlético, né? Um jogo que o Fluminense venceu por 3-0. Eu acho que é um combo bem importante para esse momento que vive o Fluminense. O Thiago Silva é um cara de liderança, voltou a se falar, inclusive, em seleção brasileira, né? O Ancelotti até falou sobre ele, não fechou as portas, obviamente, a concorrência é muito grande e acho que o tempo dele passou na seleção brasileira, mas não passou para o futebol ainda, Edu. É um cara que vai ser decisivo até a reta final. Teve um momento ali de questão física que realmente pesou pela sequência do calendário. Teve a questão do Mundial também, né? Que
que trouxe um pouco de intensidade, né? Ele foi muito bem no jogo contra o Sam, foi bem no jogo contra o Dortmund, sem falar do jogo contra o Chelsea, né? Que acabou sendo ali um desequilíbrio do Fluminense contra o Chelsea, mas ele foi até bem mesmo com a derrota. Então é um jogador que tem sido importante e vai ser nessa reta final, que é um cara vencedor, um cara que está acostumado a vencer e ainda tem um título em disputa na temporada, que pode ser o último dele na carreira, inclusive ele já falou sobre isso. Então, parabéns ao Fluminense em ter um jogador como o Thiago Silva no seu elenco, porque esse como é importantíssimo. Um cara tecnicamente muito bom, um cara que fisicamente tem sido privilegiado nessa reta final, um cara de muita liderança e ainda decide jogo lá na frente, né? Acabou sendo o herói do Fluminense no Maracanã. Foi no 2-0 contra o Bahia, né? Ele faz o gol no finalzinho. É aquele. Você lembra mais que eu? É aquele que ele falou que fez um gol de cabeça, que ele treinou tanto que ele ficou até com torcicolo treinando as jogadas de cabeça. Foi isso, né? Exatamente. Ele disse que conseguiu se desvencilhar do Jean Lucas, né? E confundir a marcação, receber com liberdade, porque isso foi treinado muito. E ele disse que realmente estava com tantas dores nas costas que precisaria de uns dias de descanso, que realmente foi exaustiva, né, a tentativa de acerto no jogo, que no treinamento acabou funcionando muito bem também. Trazer agora a classificação do Brasileirão aí, após a rodada de número 28 terminar, né? Tivemos aí 3 jogos hoje. O Grêmio vencendo o São Paulo 2-0, Fluminense vencendo o Juventude 1-0 e o Vitória vencendo o Bahia 2-1. E aí a classificação, em primeiro lugar o Palmeiras, 61 pontos, segundo o Flamengo, 58, terceiro o Cruzeiro, 53, quarto o Mirassol, 49, quinto o Botafogo, 43, sexto Bahia, 43, sétimo, Fluminense 41, oitavo, São Paulo 38, nono, Vasco 36, décimo, Bragantino 36, décimo primeiro, Grêmio 36, décimo segundo, Ceará 35, décimo terceiro, Corinthians 33, décimo quarto, Atlético Mineiro 33, décimo quinto, Internacional 32, 16º Santos 31, 17º Vitória 28, 18º Fortaleza 24, 19º Juventude 23 e em 20º Sport com 17 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.